Caros colegas, bem-vindos outra vez à sessão de jogos do meu canal. E hoje vamos aprender como interpretar os símbolos das cartas de Emporium. Eu já tinha explicado algumas coisinhas, mas eu acho que certas coisas têm que ter um pouquinho mais de detalhe. Então, se você quer saber mais, vem comigo. Vamos lá, agora vamos entender melhor a simbologia das cartas e vamos começar pelas cartas de comércio. Aqui em cima é o direito que você recebe quando adquire essas cartas. Aqui, por exemplo, você tem direito a recolher as cartas de mercadoria. Todas as cartas de comércio estão relacionadas às cartas de mercadoria. E essas duas aqui, além de dar o direito de você recolher as cartas, tem multiplicadores de cartas de mercadoria. A gente já vai ver isso mais pra frente. E aqui embaixo, como eu já tinha explicado antes, o custo que você tem que pagar para adquirir essa carta. Agora, as cartas de guerra. As cartas de guerra, ao menos esta e esta, vão dar o direito de recolher as cartas de prestígio. Tanto esta como esta. E aqui, esta só dá direito a multiplicar o valor das cartas de guerra no final do jogo. E a carta dos estrategos é a carta que tem mais vantagem, porque você pode recolher tanto cartas de mercadoria como cartas de prestígio e por cima multiplicar as suas cartas de guerra. As três cartas de cultura e as vantagens que ela dão, parecida com as cartas de guerra. E duas delas têm multiplicadores, uma para as cartas de prestígio e outra para as cartas de mercadoria. Essas cartas são as cartas de multiplicador. Esta multiplica as cartas de cultura no final da partida, essa as cartas de prestígio de cultura e essa a carta das cartas de pilhagem, que também vou contar para o final do jogo. E só para recordar, esta vale 2 de cultura, essa também 2 de cultura, e como essa. Por exemplo, se eu tivesse na minha zona de jogo essas 3 cartas, eu teria 6 recursos de cultura. Agora explicando melhor como funciona o multiplicador. Isso serve para o final da partida, contando os pontos de vitória. Por exemplo, esse é o multiplicador de cultura. O que acontece se eu tenho 3 cartas de cultura no final do jogo? Eu tenho 3. Então, vou multiplicar esse número por 1. E o resultado de 3 por 1, 3 vezes 1 é 3. Então, 3 mais 3 são 6. Eu tenho 6 pontos de vitória relacionados às cartas de cultura. Agora, as cartas de prestígio. As cartas de prestígio vão dar pontos de vitória no final da partida. São de 5 ou de 10, como está indicado aqui. Esta, 10 pontos de vitória e essa, 5 pontos de vitória. E também, esta vale por 1 de guerra e esta também. Agora, as cartas de divindade. Elas são multiplicadores. Esta multiplica por 2 as cartas de pilhagem. Esta multiplica por 3 as cartas de prestígio. Esta multiplica por 2 as cartas de comércio e essa por 3 as cartas de mercadoria. E vale por 1 de cultura e por 1 expedição, assim como a outra valia por 1 de guerra e 1 de comércio, como se pode ver na figura. Guerra e comércio. Agora vamos dar devida atenção às cartas de mercadoria. Como se calcula o custo dessas cartas? Aqui, a primeira vai custar 5. Agora, se você quiser adquirir a segunda carta, será 5 mais 1 recurso de comércio por cada carta de mercadoria que você tiver. Por exemplo, como a primeira vai custar 5, a segunda vai custar 6, a terceira 7,
a quarta 8 e assim por diante. Agora, qual é a vantagem dessas cartas? Vão dar pontos de vitória diferentes no final da partida de acordo com o número de cartas que você tiver. Se você tem uma carta de mercadoria, você tem 5 pontos de vitória. 2 te dão 10, 3, 17, 4, 26, 5, 37 pontos de vitória. E o que acontece se você tem mais de 5 cartas de mercadoria? Você vai sempre agrupar essas cartas em grupos de 5. Se você tiver 6, será 5 mais 1, 6. Ou seja, serão 37 pontos de vitória mais 5. 7 cartas serão 5 mais 2. 8, 5 mais 3. 9, 5 mais 4, 10, 5 mais 5 e assim por diante. E você vai somando os pontos de vitória de acordo com essa contagem. 7 cartas, 37 mais 10. As cartas de prestígio. Apesar de serem diferentes das cartas de mercadoria, no verso elas são completamente iguais. Então, para jogar, você vai embaralhar essas cartas formando um único maço de jogo. O manual de jogo diz que nas primeiras partidas, utilizar essas cartas de divindade é opcional. Quando você tiver mais manha para recolher as cartas e para fazer a soma, aí sim você já pode utilizar essas cartas no jogo. E elas vão ter um campo separado dentro da polis. Elas não devem ser misturadas com as demais cartas de prestígio. E para diferenciá-las, se vê que dos dois lados elas são completamente iguais. A polis e o porto vão ser abastecidos com esses 2 maços de cartas. Esse com tom bronze, que vai ser o maço de história. E essas cartas amarelas ou douradas vão ser o maço de prestígio. E assim, estamos prontos para montar a polis de Emporium e começar a jogar. Agora que vimos os detalhes das cartas, o que faremos? Iremos aprender a jogar. Mas não neste vídeo. Em breve, na sua plataforma digital. Até a próxima!